O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me serei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que as guerras se levantassem contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém, irmão? Pode pôr os seus assentos. Pode se assentar. Meus irmãos, aqui a gente está falando salmos. Salmo fala de saborear. Salmo fala de guerra, perseguição. O Salmo fala também de humilhação e fala de cântico, o livro do Salmo. E aqui é o Salmo do rei Davi. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem foi escolhido por Deus. Se você ver lá no Salmo 89, versículo 20, fala: achei a Davi, meu servo, o meu santo óleo ungi. Assim o Senhor achou Davi. Como nos achou também? Claro, a gente estava perdido, né, estava no Egito, nesse mundo, e na mão do diabo. Hoje, nós estamos na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa ideia que as igrejas atual, do século XXI, é só alegria, é só vitória. Não existe isso. Não existe. Aquele que serve o Senhor Jesus, há perseguição, há provação. Que o próprio Salmo fala, Salmo capítulo 11, verso 5, que Deus provará o justo. Como muitos foi provado, muita gente foi provado. E como foi provado. E esse salmo, se você prestar muita atenção, esse salmo é uma oração a Deus. Davi está orando para o Senhor. Olha como ele começa. O Senhor é minha luz, é minha proteção. O Senhor é minha segurança. Com o Senhor não ando em treva, ando na luz. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir até morrerá, até em morte terá vida. Jesus calcula ele como a luz do mundo. E ele fala em Mateus capítulo 5, verso 13. Né? Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Cidade edificada entre os montes. Nós somos luz. Desde o momento a gente esteja com a palavra do Senhor. Esteja obedecendo ao Senhor. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra, Senhor. E no Salmo 119, versículo 100 fala, sou mais sábio do que os velhos, porque eu guardo o teu estatuto, que eu guardo os teus ensinamentos, os teus mandamentos. E esse mesmo Salmo 119, versículo 11 fala, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Com outras palavras, Senhor, eu tenho o teu mandamento no meu coração, para não pecar contra o Senhor, contra ti. Porque em Isaías 59, verso 1, fala, porque o nosso pecado faz separação de voz do nosso Deus, porque os meus ouvidos não estão agravados, nem minha mão encolhida, para não possa te ajudar, mas a vossa iniquidade faz separação de voz e o nosso Deus é o pecado. Aí Paulo fala nas cartas dele, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso que é a palavra de Deus. Eu fico imaginando, irmão. As pessoas confiar em Deus que não fala, Deus que não anda, Salmo 115. Precisa de alguém para ser carregado. E o nosso Deus nos carrega. Nosso Deus cuida de nós.
em todo momento. Vamos falar daqui a pouco nisso aí. Então, o Senhor é minha luz e a minha salvação. Disse Jesus, João 14, 6. Disse o Senhor, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Esse mesmo Mateus capítulo, esse João capítulo 14, versículo 21 fala, aqueles que têm meus mandamentos e os guardam, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. É a palavra e oração, não tem outro caminho. É palavra. Senão nós vamos ser enganados com os falsos profetas aí. Você vê muito lugar aí que realmente parece um banco cheio de segurança, falando igreja. Pessoa andando com carro blindado, achando que aquilo ali vai proteger ele, não protege não, irmão. Se o bandido pegar um gasolina e tocar fogo, meu irmão, você vai morrer lá dentro queimado. Não vai. O único que pode nos guardar é Jesus Cristo. Mas ninguém. Aí ele fala aqui no versículo 2. Quando os malvados, meu adversário, meus inimigos, vestiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Meu irmão, o salmista está falando assim, inimigo, que Davi tinha muito inimigo. Muito inimigo. Porque tudo que você vai fazer algo para Deus, o diabo se levanta. As trevas se levantam para querer parar você. Ele vai usar quem? Vai usar alguém para querer te parar. Vai usar próprio da sua família. Vai usar. Para fazer o que em igreja? Fazer para ler a Bíblia, para fazer o quê? Para perder tempo, ler a palavra de Deus. O mundo te dá muito prazer. Ele acha que a gente não tem prazer na presença do Senhor. Coitado. Nós temos muito mais prazer. Estar na presença do Senhor. A gente tem a paz que ele não tem. Jesus, eu te dou a paz que o mundo não tem para te dar. A gente sofre, mas orando, buscando o Senhor, e depois vem o refrigério, vem o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar. Esse Deus é tremendo. E Davi está falando assim, olha, os meus inimigos, o meu adversário, Senhor, eles querem comer a minha carne, eles querem me matar. Aí você vai para o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra de potente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza. É Cristo, é o nosso Senhor Salvador. E ele fala aqui, no 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que as guerras se levantassem contra mim, nele confiaria. Olha só como Davi teve perseguição. Você vai ler 1 Samuel, capítulo 15. Tem um episódio lá que o profeta Samuel fala para Saul para destruir todos os amalequitas. Todos. A mulher grávida, mamar de peito, criança, animal, tudo. A primeira pecado de Samuel foi ele fazer o sacrifício, não esperou a Samuel uma semana, 7 dias, que é a perfeição de ciência de Deus, a numerologia, número 7. Então, ele ali já errou, aí Deus deu uma outra oportunidade para ele. Como você lê 1 Samuel capítulo 15, você vai ver como os povos estavam subindo ao Egito, esse rei Agag matava todo mundo por trás com covardia. E ele achava que Deus ia se esquecer disso aí. Meu irmão, Deus não se esquece de nada. Tudo que a gente fizer está anotado no livro da vida, do juízo. Então o que aconteceu? E Deus deu mais uma oportunidade a Saul. Saul, vai lá, Saul, mata todo mundo. Mata todo mundo. Faz como eu fiz Sodoma e Gomorra, acabei com todos eles. O que Saul faz? Poupa o rei o melhor gado. Saul deu ouvido mais o amigo, os soldados, o rei, de que obedecer a ordem do Senhor. Aí vem Saul, mais uma vez, pecou contra o Senhor. Aí como vem Samuel, bendito seja o Senhor. Aí Samuel chega, Saul,
Que barulho de ovelha é esse aí? De gado que eu estou escutando? O senhor não mandou tu matar? Não, porque os meus soldados achavam melhor fazer sacrifício para o senhor. Tá bom, vou orar. O que Deus falar, vou te revelar. Olha, a partir de hoje, Saul, tu não é mais rei de Israel. E o próprio Samuel mata aquele rei com a espada. O próprio Samuel mata ele. Então, Deus fala para Samuel, Samuel, vai lá para Belém, para Jessé, Benemitas. Lá entre os filhos dele tem um rei. Você vai para 1 Samuel capítulo 16 agora. Aonde passa toda a linhagem toda de Jessé. Samar, homem forte, aí Samuel levanta. É isso aí, Deus. Não é isso aí não, Samuel. Passaram a família toda, os filhos todos. Acabaram tudo, não tem um lá, cuidando das ovelhas. Mas chamou Davi. Foi ali que começou Davi sendo rei. O importante não foi tanto Davi ser rei. O importante, Davi, ainda sendo rei, se viu a Saul. Como o próprio Senhor colocou um espírito de perturbação nele. Davi ia lá, tocava harpa. Você sabia que Davi era poeta também? Davi era músico também. E Davi serviu a Saul. Aí você vai por 17, aparece quem? O Golias, o gigante. Quase 3 metros de altura, 2,92 m por diante de altura. Querendo destruir Israel. E Saul já estava sem a graça de Deus, ficaram com medo. E o exército todo de Saul ficaram com medo daquele gigante. Aí chega Davi. Quem é esse homem aí? Enfrentar o exército do Deus vivo. Isso Davi tem a altura da base de 17 anos, irmão. Aí Davi fala no versículo 17, 32. Saul, sempre como vinha um leão pegar uma ovelha no meu pai, eu ia e matava. Sempre como vinha um urso, eu matava. Meu irmão, aonde um garoto de 17 anos vai matar um leão, se Deus não tivesse com ele? Jamais. Um leão, como 1 Pedro fala, aquele leão, ele como abraça a presa dele, não solta, irmão. Deus estava com Davi. E outra coisa eu falo para você. E Davi, vamos supor, Davi era um desprezado pelo pai. Davi dormia lá com uma conta das ovelhas. Davi deu a vida pela ovelha. E você pensando bem nisso aí, porque Jesus, filho de Davi, Jesus não deu a vida para Israel, não deu para Israel a vida? Deu a vida sim para Israel. Assim Davi deu a vida para Israel também. Por isso é Jesus, Davi, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Meu irmão, Davi demonstrou aqui fé, demonstrou confiança. Hoje você vê as pessoas andando com medo na rua aí. Falando crente, irmão. Crente. Falando pessoa que conhece a palavra de Deus. Não basta você conhecer, você tem que ser praticante. É por isso mesmo. Eu não tenho arma. Eu não gosto de arma. Nunca não sei nem o que é arma. Porque eu entendi, meu irmão. No Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar sentinela. Quantas pessoas morreram com arma na mão aí? A gente vê direto aí. A nossa força é o Senhor, meu irmão. A nossa proteção é Cristo. O nosso advogado é Cristo. O nosso juiz é Cristo. O nosso Salvador é Cristo. Acabou. Acabou, meu irmão. É Ele. Sabe por quê? Salmo 46? Porque Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietar que saber que sou Deus. Será exaltado das nações. Será exaltado na terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de Jacó, não é Jacó não é um menino não. É o eterno. Você vai em Israel, o túmulo está vazio porque ele ressuscitou no 3º dia. Que mal merda. Não, é Jesus Cristo. É Ele que é o nosso Salvador. Ele é o nosso refúgio. E Davi fala no 16 aqui, Salmo 16, versículo 2, fala assim, olha, o maior bem que eu tenho é o Senhor, Davi fala. Ele não está nem colocando nem a mulher dele, nem a riqueza dele, nem os filhos dele. Esse Davi sofreu muito, irmão. Depois do pecado, ele chega lá fora, vencia a guerra. Quando chegava em casa, tinha outra guerra. Para você ter uma ideia, Absalão expulsou ele. E Davi jamais desistiu do Senhor Jesus. Jamais desistiu do Senhor Jesus.
Outro também, que vestiu a camisa do Evangelho, o apóstolo Paulo, irmão. Aquele homem numa prisão em Roma, dos anos 60, úmida. Hoje a gente reclama de tudo, irmão. Está chovendo, está reclamando. Apaga a luz, falta a luz, a gente reclama. Meu irmão, que servo nós somos? E Davi, pelo contrário, Davi não tinha inveja de ninguém. E Saul perseguiu todo esse homem, Saul perseguiu tanto, para você ter uma ideia, 85 sacerdotes apoiou Davi, ele matou 85 sacerdotes. E Davi, a Bíblia fala que ele amava a Saul. Quer ver que ele amava tanto? Que ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou Saul. Ele teve a oportunidade. E o soldado de Davi, a tua última chance, mata ele. Não, eles vão matar aquele que o Senhor ungiu. Mas não foi por causa disso. Porque Davi reconheceu que Deus tinha ungido ele, que Deus ia fazer justiça. Não é para nós fazer justiça com a nossa própria mãos. Não. Por isso, Davi foi o que foi. Se você ler o Salmo 51, ele fala, um sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará. Eu te pergunto, nós estamos aonde? Que posição nós estamos no reino de Deus? Estamos na direita ou na esquerda? A gente tem que escolher, irmão. Porque senão, nós vamos andar igual as outras igrejas aí, ó. Está andando igualzinho com o mundo. A igreja não precisa de político. A igreja precisa de quem? De Cristo. De Jesus Cristo. Quer ver uma coisa que Deus guarda tanto? Está em 2 Reis, capítulo 6. Fala o quê? Do profeta Eliseu. Quando o rei falava na cama dele lá, tudo, o profeta avisava o rei de Israel, o rei de Judá. Aí chegam, olha, tem um profeta lá em Judá, que tudo que tu fala, ele no teu oculto, ele fala tudo. Manda, eu quero ele aqui, prende ele. Aí mandaram o exército. O moço acorda de manhã, vê aquele exército de volta onde ele estava, na casa, no lugar que ele estava. E agora, meu senhor? Aí Eliseu faz o quê? Senhor, abre os olhos dele, mostra para ele carro de fogo, cavaleiro de fogo de volta do exército. Mas engraçado, mais importante, que Eliseu não mandou matar aqueles pessoal. Orou para eles ficarem cegos. E levaram ele na presença do rei. E o rei queria matar, não. Orou, tirou a cegueira dele, dá alimento para ele, manda ele ir lá para o rei dele, para a cidade dele. Abençoa, meu irmão, a diferença. Quem serve e quem não serve. É por isso que Jesus fala em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, irmão. E todas essas coisas serão acrescentadas. Aí é pecar chegar que o Senhor abre uma porta para mim, não, meu irmão. Mas não pode colocar isso em primeiro lugar, não. Isso é segundo lugar. Se ele abrir, ele é Deus. Se não abrir, também continua Deus. Um confia em carro, outro de cavalos. Mas nós falamos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Um se curva e cai, mas estamos de pé. Salmo 20, verso 7. Meu irmão, é confiar no Senhor. Olha, um confia em carro, outro de cavalo. Mas nós falamos menção de quem? O nosso Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Porque é Ele, irmão. Ele está no controle de tudo. Provérbios capítulo 15, 3 fala que os olhos do Senhor contemplam a terra, o mal e o ruim, o mal e os bons sobre a terra. Ele está no controle. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não pede guerra. Ele é o Senhor da guerra. Quer ver outro também que aconteceu? O rei Ezequias, 2 Reis 20. 2 Reis 20, o rei Ezequias. Como o rei da Síria queria atacar Judá, tomar Judá. Meu irmão, aquele homem blasfemou muito. Vai confiar no teu Deus? Olha, nós te prestamos até cavalo. Se você ler Isaías 37, lá você vai ver. Não, nós te damos até lança.
que eles fizeram? O rei Ezequias fizeram? Não, ele só orou, irmão. Ele só orou, mais nada. Ele só orou. E ele apresentou a causa dele ao Senhor. E falou para o soldado dele, não fala nada, fica todo mundo calado. À meia-noite, o Senhor enviou um anjo. Foi mortos ali 185 mil soldados. Será que Ari só ficou sozinho? E voltou para o mesmo lugar dele. Chegou lá, se eu não me engano, foi os filhos dele que mataram ele ainda. Quem é nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Entendeu? Será que nós vamos ficar em dois pensamentos? O Senhor quer que nós confie nele. Em Lucas capítulo 1, verso 31, fala que, porque para Deus nada é impossível. Em Salmo 37, versículo 5, fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele mais fará, tudo. Tudo. Você acha que se nós não tivéssemos da presença de Deus, a gente estaria em pé? Quantas pessoas desceram a sepultura, irmão? Desse coronavírus. Esse ano morreu tanta gente. Nós estamos aqui. A diferença de nós para ele, porque a gente viu um Deus vivo. Aí que está a diferença. Essa aqui é a diferença. Se Deus abrisse nossos olhos, milhões e milhões de livramentos Deus deu para a gente, irmão. A pergunta é, o que é que a gente está dando para Deus? É brigar com o irmão porque está pregando aqui, porque quer pregar? Meu Deus do céu, coitado. Tem pessoa que briga até por tudo, meu irmão. Não, meu irmão. O adorador, ele adora em qualquer lugar. Aqui nós temos que somar um com o outro, irmão. Orar um pelo outro, do louvor, da pregação. Porque quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus, não é o homem não. A obra é dele. O mesmo galadão que está aqui pregando, a mesma coisa que está aí na porta aí, meu irmão. A mesma coisa que fala limpeza, limpa a cadeira, a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. É por isso que Estevão foi o que foi Estevão. Imagina, meu irmão. Aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tomou o quê? Aquele homem não teve promessa de Deus nenhuma. Mas não negou o Senhor dele. O que ele ganhou, sabe o que foi? Uma chuva de pedra. Irmão, esse evangelho que estão pregando aí, faz justa, isso não é evangélico, não. Isso não é evangelho da prosperidade. Isso é um câncer. Isso é uma prostituição, isso aí. Isso não é evangelho. Evangelho é renúncia. Ah, você não pode ter mesmo maneira de colocar isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, colocar o eterno. O Senhor Jesus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas e acabou, irmão. O Salmo que fala, 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, nunca vi desaparar do justo, nem sua descendência medicar o pão. Olha só, Deus cuida dos teus filhos, meus filhos, se eu partir daqui. Você pode ficar desempregado, mas o pão da tua mesa não falta. Porque ele é fiel à palavra dele, Jeremias 1,12. Eu velo pela sua palavra para cumprir. Jeremias 33,3. Clama a mim, respondi-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que tu não sabe. Buscar-me-ei e me acharei como buscar de quê? De todo o vosso coração. A palavra de Deus. Não tem divisão, não tem avaliações, não tem rosa ungida, não tem sal grosso, não tem campanha, não tem nada. O que nós temos aqui é a palavra, que alimenta a alma e o espírito. Efésios 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante que a espada de Deus burla, que prende a divisão da alma, do espírito, da ajuda e medura e apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. É a palavra. Onde a bisturi chega, onde a palavra vai, o bisturi não chega. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que as guerras se levantassem contra mim, nele confiaria. Olha só. É ele. Só para ele.
A honra é dele, a glória é dele. Não tem provação? 1 Reis, capítulo 18. Elias encarou Acabe, encarou Jezabel, encarou 850 profetas. Por quê? Ele conhecia o Deus dele. Sabe por que os crentes estão com medo hoje em dia? Eu vou falar para você por quê. Porque não confia, não leva a vida de oração, não leva a sério a Deus, não leva o estudo da palavra, não leva de oração. Por isso eles ficam com medo, cara. Tem que andar com segurança mesmo. Tem que andar com segurança. Eu não vejo nenhum servo do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, andar com segurança. Me prova na Bíblia aí, não tem ninguém. Não tem ninguém. O Senhor todo dizendo deu escape. Só partiu como o Senhor quis que ele partisse como um peso. Hoje o Senhor me revelou que eu vou partirá. O apóstolo Pedro, um homem que escreve uma carta, olha, humilhar debaixo da potência da mão de Deus, que é o seu tempo, ele se exaltará. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e ele tem que cuidar de vós. É Bíblia, irmão. É palavra. É palavra. Não pode trocar a glória de Deus pelo ouro. As igrejas estão fazendo isso aí, irmão. Trocou a glória de Deus, como está cheio de Geazinho por aí fora aí. Está cheio de trocar a glória do Senhor pela riqueza dessa terra. Onde a Bíblia fala, tudo passará. Mateus 24, 35, passará o céu e a terra. Mas a minha palavra não há de passar, irmão. Nós estamos aqui de passar. Você acha que vai viver 50 anos? Ninguém aqui vai viver mais 50 anos, irmão. Ninguém. O Senhor está às portas. Já estou tudo certo para fazer o templo lá em Israel. Está tudo pronto. Só está faltando o Senhor bater o martelo, Senhor Jesus, Senhor Deus. Para acontecer, irmão. Tu vê a velocidade da ciência como é que está? Então o mais importante é a salvação, meu irmão. É buscar esse Deus maravilhoso. O que ele dá para a gente fluir, sim. Mas não idolatrar, ficar obsessado com aquilo ali. Então é isso que a palavra de Deus fala. É isso. E Estevão, Atos 7, aí você vai no versículo 60 lá, Senhor, perdoa ele, não impute esse pecado. E a Bíblia fala que ele não morreu, fala que adormeceu. E vira ele como anjo. Então, eu falo para você, olha só, olha o que está acontecendo hoje pelo lugar aí chamado igreja. Eu não preciso brigar com ninguém, irmão. Eu não vi Jesus, no momento do Senhor Jesus, brigar com César, com Pilatos. Eu não vi os apóstolos brigar com ninguém, discutir política, irmão. Isso é coisa do mundo. Igreja é igreja. Política é política, irmão. Não precisamos de político. Precisamos de Cristo. É isso que a gente precisamos. É isso. Maldito homem que confia no homem, a Bíblia fala. Maldito. É isso que a palavra de Deus fala. É isso. Isaías 40, verso 31. É um pouco conhecido esse versículo aqui. Isaías capítulo 40, verso 31. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asa, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não fadigarão. Para a gente encerrar. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. No 11, porque aos seus anjos darei ordem para ao teu redor, para te dar escape. E ele fala no 7, para a gente encerrar. No 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Isso é herança do céu do Senhor. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?
Erra. Louvado seja Deus. O irmão Mário está igual o pastel da Central. Sabe como é o pastel da Central, Márcio? Tem pouca carne, mas tem muito óleo, né? Amém, irmãos? Vamos nos levantar, vamos falar com o nosso Deus. Temos que confiar no Senhor, amém? Não podemos depositar a confiança